Sejam bem-vindas e bem-vindos à primeira aula do módulo de nivelamento da linguagem R. Nessa aula, falaremos brevemente sobre a linguagem R e apresentaremos os passos para a instalação dessa linguagem e do seu ambiente de programação, o RStudio, no Linux. R é uma linguagem de programação muito utilizada por profissionais que analisam, manipulam e visualizam dados. É bastante utilizada na estatística, mas com o crescimento da ciência de dados, também foi adotada por cientistas da computação, matemáticos, engenheiros e etc. R é uma linguagem funcional formada por pacotes e baseada na linguagem S, uma outra linguagem de programação também voltada para a estatística. A linguagem S foi criada por pesquisadores da Bell Labs e, além de ter dado origem à linguagem R, também deu origem a uma outra linguagem, a R+, versão comercial da linguagem S. A linguagem R está disponível para os principais sistemas operacionais, Windows, Linux e Mac. A linguagem R foi criada em 1993 por Rosie Haka e Robert Gentleman, da Universidade de Auckland. E Haka é um professor de estatística da Universidade de Auckland. E Robert é um pesquisador em Seattle, no Centro de Pesquisa do Câncer. A linguagem R é livre, open source e mantida por várias pessoas em um grande esforço colaborativo mundial. A linguagem se chama R, pois seus criadores quiseram fazer uma referência à linguagem S. Além disso, R é a letra inicial do nome de ambos os criadores. Atualmente, a principal referência para a linguagem R é o site do projeto CRAN. O site reúne versões atualizadas da linguagem, assim como a sua documentação oficial. Você pode acessar através do endereço cran.r-project.org. O destaque que a ciência de dados vem ganhando nos últimos tempos fez com que a linguagem R ganhasse mais espaço. De acordo com um ranking publicado pela I3E Spectrum, a linguagem R já se encontra entre as 10 mais utilizadas. Além disso, de acordo com um ranking do KDnuggets, a linguagem R foi a mais utilizada em 2015 e 2016 por profissionais e estudantes de ciência de dados. Diversas empresas utilizam a linguagem R. Algumas que aqui destacamos são o Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Uber, Airbnb, IBM e The New York Times. A linguagem é utilizada para diferentes finalidades: análise de comportamento de usuários, previsões econômicas, análises estatísticas, visualização de dados, jornalismo de dados e etc. Bom, agora vamos falar da instalação da linguagem R e do RStudio no Linux. O RStudio é um dos ambientes de programação existentes para a linguagem R. O ambiente foi desenvolvido em C++ e Qt e também é um software livre. Está disponível para os principais sistemas operacionais. Vamos instalar primeiro o R. Caso você use a distribuição Ubuntu, você pode utilizar no seu terminal o comando sudo apt-get install r-base. Com esse comando, você vai instalar os pacotes básicos para começar a programar em R. Caso utilize uma outra distribuição Linux, as orientações estão disponíveis no link do projeto CRAN. Após completar a instalação, você já pode utilizar a linguagem R pelo terminal. Assim, digite o comando R, apenas a letra R. O console do R será carregado e você poderá iniciar sua programação. Como um teste inicial, vamos fazer a adição de dois números. Os comandos estão destacados em vermelho na figura. A variável A recebe o valor 3. A variável B recebe o valor 5. A adição das duas variáveis vai resultar em 8. Em linguagem R, a atribuição pode ser feita tanto utilizando o símbolo do igual, quanto o símbolo da flechinha. Com o R instalado, vamos agora instalar o RStudio. Acesse o site www.rstudio.com. Ao carregar a página, clique no botão Download RStudio. Na página seguinte, selecione a opção gratuita do RStudio. Clique no botão Download. Na próxima página, clique no link referente ao seu sistema operacional. Faça o download do arquivo RStudio e instale em seu computador. Abra o programa do RStudio quando a instalação terminar. Você vai notar que ele pode apresentar 3 ou 4 áreas básicas abertas. Iremos falar detalhadamente de cada uma dessas áreas na aula de Introdução à Linguagem R. Nesse momento, para finalizar nossa aula,
Vamos repetir o exemplo anterior da adição de dois números, agora no RStudio. Na área destacada em vermelho está o console do RStudio. Você pode executar códigos R diretamente nela. Vamos então repetir o código anterior aqui. Você vai notar que ao digitar os comandos, alguns valores vão aparecer na área destacada em azul. Ela irá apresentar as variáveis que foram criadas e os respectivos valores que foram atribuídos a cada uma delas. Nessa aula, fizemos uma breve introdução à linguagem R e apresentamos os passos para instalar o R e o RStudio no Linux. Essas foram as referências utilizadas nesta aula. Possui dúvidas sobre esta aula? Publique no fórum aula sobre instalação do R e RStudio no Linux. Iremos responder em breve as suas dúvidas.